Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Muito obrigado, sejam bem-vindos a mais uma atividade virtual promovida pela Seichonoye do Brasil. Muito obrigado! Na atividade de hoje, vamos falar sobre o tema Deus lhe deu uma missão especial. Trabalhe com este propósito. Utilizaremos o livro Convite à Felicidade, volume 1. Lá na página 88 do Convite à Felicidade, Deus lhe deu uma missão especial. Exatamente, todos nós temos uma missão especial, uma missão particular, que devemos cumpri-la nessa nossa experiência aqui na face da Terra. Deus o enviou ao mundo para que você realize uma missão especial, a ser cumprida somente por você. Veja que interessante, a sua missão só você pode cumprir e você veio totalmente preparado para isso. Vamos falar sobre esta preparação que já existe em você nesse dia de hoje. Então, em linhas gerais, a nossa grandiosa missão, a nossa missão tão especial é vivermos como verdadeiros filhos de Deus. É evoluir para sermos homem-Deus, sendo a autorrealização de Deus aqui na face da Terra e manifestar a glória de Deus em nosso dia a dia, em todos os nossos atos, nas diversas funções que nós temos no nosso cotidiano. Importante saber que somos filhos de Deus, todos vocês que já estudam, que participam das nossas atividades, as virtuais, os nossos cursos, com certeza já ouviram esta informação, que somos filhos de Deus. A nossa missão é passar a viver como verdadeiros filhos de Deus. Vejam que existe uma diferença entre saber que sou e efetivamente viver como filho de Deus. Para aqueles que já estão há algum tempo conosco e já realizam as práticas, sabemos que o passo a mais de viver como filho de Deus é evoluir para a vivência como homem-Deus. Na Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade, página 136, nós temos a seguinte mensagem: avança além da convicção homem-filho de Deus e alcança a convicção homem-Deus. Quando nós possuímos a plena convicção da nossa essência, do que nós somos verdadeiramente, então nós começamos a viver desta forma, a viver sob esses princípios. Então, para o homem-Deus não existe doença. No homem-Deus atua unicamente a lei de Deus. Porque Deus é amor, a lei do castigo não te pode atingir. Porque Deus é vida, a lei da morte não te pode atingir. Porque Deus é sabedoria. E porque a sabedoria ajusta todos os seres do universo em seu respectivo lugar no homem-Deus, para aquele que vive verdadeiramente como homem-Deus, não pode existir desarmonia de espécie alguma.
Ou seja, aquele que vive como homem-Deus possui a harmonia em todas as suas realizações, em todos os seus atos. As suas decisões são sempre assertivas, são sempre corretas e sempre trazem benefício ao maior número de pessoas. Quando nós passarmos a viver como verdadeiros filhos de Deus, evoluirmos para esta convicção de que somos homem-Deus, então nós estaremos sendo a própria autorrealização, a própria auto-manifestação de Deus aqui na face da terra. Sim, Deus se manifesta aqui nas nossas vidas, na vida dos demais, através de nós. Deus se serve de nós. Obviamente, quando nós permitimos, quando nós temos esse entendimento. Então vejam que grandiosa missão você tem como representante de Deus aqui na face da terra. Para falar um pouco sobre a autorrealização de Deus aqui na face da terra, vamos utilizar o livro Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1, lá na página 172. Temos a oração para exteriorizar nossa imagem verdadeira, que é a máxima autorrealização de Deus. Então a mensagem: a vida de Deus, fundindo-se com a nossa vida, flui em nós numa torrente abundante e vigorosa. E graças a isso estamos desfrutando a saúde perfeita. Nossa felicidade, saúde e riqueza vêm da imagem verdadeira, isto é, de Deus, e se concretizam neste mundo fenomênico. É importantíssimo que nós saibamos e tenhamos clareza de qual é a fonte de todas as coisas que acontecem na nossa vida, todas as coisas que possuem existência verdadeira. E aqui são apresentadas para nós como a nossa felicidade, a saúde perfeita, a riqueza que está muito além de cifras monetárias. Portanto, não as roubamos de ninguém e elas melhoram e aumentam constantemente, a cada hora, cada minuto e cada segundo. Não é necessário nenhuma técnica para isso. Basta se entregar nas graças de Deus, aceitar, se colocar no colo dele, ouvi-lo e assim passar a praticar todas as mensagens, todas as orientações que ele nos envia. Filho de Deus é Deus. Não poderia ser nada menos que isso. Deus está se manifestando através de nós. Portanto, nós, seres humanos, somos a mais elevada auto-manifestação de Deus. Deus está em todos os lugares. Deus está presente na natureza. Deus está presente nas florestas, nos rios, nos mares. E Deus também está presente em nós. Nós estamos presentes nele. Nós somos esse representante divino dele aqui na face da terra. Não somos escravos nem serviçais de Deus. Vejam, apesar de Deus nos utilizar para se manifestar aqui na face da terra, não significa que nós somos escravos ou serviçais dele. Nós somos sim representantes dele. Nós temos a grandiosa missão de mostrar para aquelas pessoas que ainda estão ali evoluindo a sua consciência, que estão em ilusão de que Deus existe sim e pode fazer parte da vida de todos. Nós podemos ser exemplos para aqueles que estão perdidos. Portanto, a satisfação de Deus está em nos ver cada vez mais elevados, puros, prósperos, amorosos, enfim, cada vez mais parecidos com Ele. Vejam que muitas pessoas, às vezes, desejam algumas coisas e terminam a fala daquela forma, se Deus quiser. Veja só, está claramente aqui.
Deus quer nos ver cada dia mais elevados, puros, prósperos, amorosos. Então, se o seu desejo é algo que traz essa elevação, que traz essa prosperidade, que traz o benefício ao maior número possível de pessoas, obviamente que Deus quer. E Deus estará ao seu lado para fazer com que essa missão se concretize, com que esse objetivo se faça realidade. Não transfira a sua responsabilidade para Ele. Infelizmente, nós seres humanos, por vezes, fazemos essa transferência de responsabilidade, né? Se Deus quiser, se tudo der certo, algumas vezes, alguns profissionais acabam colocando, se meu chefe ajudar, né? Se o cliente fizer tal coisa. Tudo é de nossa responsabilidade. O que acontece conosco e também o que não acontece. Então, se algo não aconteceu na sua vida, não foi porque Deus não quis. Se era para o seu bem, certamente Deus queria. Mas faça uma avaliação. Se você cumpriu todo passo a passo ali e você se fez realmente como o verdadeiro filho de Deus, como autorrealização de Deus, esse seu desejo, se ele prejudicar que seja um ser, não precisa nem ser um ser humano, mas a natureza que está repleta de seres viventes, o seu desejo pode não se concretizar. Porque a verdade é que Deus quer que todos os seus filhos e todas as suas criações estejam em plena harmonia. O segredo, então, para termos os nossos desejos realizados é, primeiramente, verificar se, através da concretização desse desejo, eu cumpro a vontade de Deus. Sim, eu cumpro. Então, certamente ele se realizará. Veja o passo a passo necessário para desenvolver aqui nesse mundo de tempo e espaço. Agora, se o seu desejo, se o seu projeto não atende à vontade de Deus, ou até contraria a vontade de Deus, ele não se realizará. Ele pode momentaneamente você achar que se realizou, mas isso é algo que fatalmente acabará logo. Então, que nós tenhamos sempre a nossa mente alinhada com a mente de Deus. A mente de Deus faz parte da nossa mente. Nós precisamos estar abertos a receber essas orientações e, quando recebermos, colocarmos em prática. Então, falando da nossa grandiosa e especial missão, e trazendo ela para o nosso propósito de vida diário, nós precisamos entender que ser filho de Deus, viver como filho de Deus, trazendo isso para os diversos papéis do nosso dia a dia. E isso é simples? Sim, é simples, desde que nós estejamos estudando, participando das atividades que todos nós nos dedicamos. E nós podemos fazer um exercício. Quando tivermos que tomar uma decisão que pareça difícil, nós podemos parar conosco mesmo, é sempre uma autorreflexão, e nos perguntar: o que Deus faria no meu lugar? O que Deus me falaria nesta situação? Quando você tiver que orientar a sua equipe, os seus colaboradores, faça essa pergunta para ti antes de falar algo para eles. No seu canto em silêncio, se possível realizando a meditação Shinsokan, que vai lhe ajudar a receber estas orientações com mais facilidade, se pergunte: o que Deus faria no meu lugar? Qual seria a mensagem de Deus aqui para essa situação? Para que proporcione o crescimento, a alegria, o desenvolvimento de todos os seus filhos. Importante entendermos que esse exercício é diário. Nós devemos acordar todas as manhãs com o propósito de realizar a nossa grandiosa missão, de viver como filhos de Deus, de manifestar Deus na face da terra.
Então, compreendendo isso, cada vez mais vamos manifestar a nossa capacidade infinita. Assim como foi nos dito aqui, Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Então, toda essa capacidade de criação que Deus tem, nós também temos. Nós precisamos aprender a utilizá-la. Com base na nossa missão, nós compreenderemos que nada é impossível para nós. Nós temos grandiosas missões, nós temos capacidade infinita. Cada missão é particular, né? Cada um tem a sua, porque quando viemos para cá, cada um desenvolve um papel diferente. Um papel de filho, um papel de pai, um papel de gestor, um papel de empresário, né? Dono de empresa que tem ali os seus colaboradores fazendo o dia a dia acontecer. Veja que nós precisamos cumprir a nossa missão de viver como filhos de Deus e homem-Deus através de cada papel que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. Nós somos um único ser, mas desenvolvemos diversas responsabilidades. Dentro de cada responsabilidade, nós precisamos evoluir. E em cada responsabilidade, em cada papel, em cada atuação, existe um desafio muito particular, que não é igual para ninguém. Então, o exercício da autorreflexão, de manifestar a sua capacidade, de ser convicto disso, é realmente particular. Deus está em nós. Como Ele está em nós, como Ele nos criou, como Ele nos agraciou com grandiosas missões, precisamos entender que Ele está em nós e nós estamos nele, nós fazemos parte de toda essa criação dele. Sendo assim, nada temos a temer, nada pode nos destruir, a não ser que nós deixemos. Então, firmes na convicção de viver como filho de Deus, de ser homem-Deus, de ser a autorrealização, auto-manifestação de Deus aqui na Terra, entenderemos que todas as situações são para manifestar a glória de Deus na face da Terra. Todas as situações que têm existência verdadeira. As ilusões também vamos aprender com elas, vamos aprender com as dificuldades também. Tudo é para o nosso aprendizado. Tudo é para a evolução da nossa experiência aqui. Então, tendo entendido qual é a nossa missão especial, a nossa grandiosa missão, o que deve ser o nosso propósito diário, vamos falar aqui de 3 orientações, de como 3 caminhos, 3 possibilidades para a gente começar a cumprir esta grandiosa missão, desenvolver essa missão no nosso dia a dia. Então, ainda na página 88, o mestre nos fala sobre a não resistência. A não resistência possui maior poder. Muitas vezes nós resistimos a algumas pessoas, algumas situações, alguns conflitos. E, na verdade, se nós não colocássemos essa barreira, se nós não resistíssemos a passar por essas situações particulares, nós aprenderíamos a lidar com elas e estas dificuldades serviriam para nós como um esmeril, como aquela ferramenta que vem nos polindo, que vem arredondando as nossas arestas mais aparentes, pois é realmente nos momentos difíceis que o ser humano desenvolve, que ele traz o que já está dentro dele, ele traz para fora essa força grandiosa. Algumas pessoas realmente precisam chegar naquele momento difícil, no fundo do poço, para começar a subir. Então, se tiver que chegar e passar por esse lugar, ao invés de ficarmos afastando, adiando, postergando situações, conversas, né? Principalmente os gestores que têm times,
Algumas pessoas se esquivam de ter conversas corajosas com os seus times ou com alguns colaboradores em específico. E de que adianta isso? Nada, você só adia o seu crescimento e o crescimento da pessoa. Então, precisamos ser corajosos, ter coragem e aprender a lidar com as dificuldades, pois elas têm muito a nos ensinar. Então, o que temíamos, muitas vezes pode ser um benefício para nós. Pode nos trazer o crescimento que a zona de conforto não está proporcionando. Esse termo zona de conforto, ele é interessante, né? Parece, zona de conforto, estou aqui tranquilo. Quando nós estamos bem acomodados na zona de conforto, por vezes, se não estivermos atentos, nós também paramos de crescer. Na verdade, a zona de conforto é uma zona de estagnação. Por isso, é importante não adiar as coisas, saber gerenciar conflitos, ter as conversas, ter os encontros que necessários para o nosso desenvolvimento. Então, se você encarar qualquer situação e qualquer pessoa com um sentimento de reconciliação, nunca estará em choque com nada e com ninguém. Você compreendeu a verdade da não resistência? Se você realmente não resistir, nada poderá prejudicá-lo. Então, quando o mestre nos falou aqui sobre a não resistência, ele trouxe um tema muito importante, que é mantermos esse sentimento fundamental, o sentido fundamental da reconciliação. E por falar em reconciliação, na revelação divina da grande harmonia, então na Sutra Sagrada, página 20, nós temos um trecho que fala exatamente sobre a reconciliação. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Vamos entender o que é ser tolerante e o que é ser condescendente. Tolerar, conforme o dicionário, traz ali o admitir, o suportar. E às vezes isso está bem atrelado àquela pessoa que não quer, que ela evita conflitos, então ela vai admitindo, ela vai suportando, mas, na verdade, dentro ali do sentimento, da situação, do entendimento dela, aquilo até não é correto, mas ela se cala. Condescendência. Condescendente é aquele que cede à vontade dos outros para, aparentemente, não desagradar os demais. É dar anuência, dar concordância. Então, ser tolerante ou ser condescendente, então suportar, admitir, aceitar ou ceder à vontade de alguém para evitar a fadiga, não significa que no fundo do seu coração você está em harmonia. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Se você tolerou algo simplesmente para evitar um conflito, para não ter uma conversa corajosa, e aparentemente está tudo bem, mas no seu íntimo, no seu âmago, nos seus pensamentos, a sua boca não fala, mas os seus pensamentos estão ali remoendo as pessoas, as situações, você não vai conseguir agradecer as pessoas envolvidas ali pelo despertar que elas lhe proporcionaram. Por isso é necessário o entendimento, são necessárias as conversas. É necessário também se colocar no lugar do outro. Nós nunca vamos sentir exatamente o que os outros passam, porque cada um tem uma história particular. Mas nós podemos tentar ser mais amáveis com os outros e conosco mesmo. Pois o grande objetivo da reconciliação é
ter o agradecimento recíproco, o agradecimento mútuo. Significa que as duas, as três, todas as partes envolvidas em uma situação que estava ali em desarmonia, conseguem olhar para o fato e como ele já está harmonizado, agradecer. Agradecer verdadeiramente, não só da boca para fora, não só para agradar a outra pessoa. O pior conflito é esse interno. Quando você está em alguma desavença, em alguma discussão com alguém, como você cessa isso? Existem formas fáceis de fazer, não que sejam as melhores, mas fáceis, né? Se você está no telefone, você desliga. Se você está ali no tete a tete com a pessoa, você, vamos parar por aqui, você vai embora, você dá um basta na situação, tá? E como é que você faz com o seu conflito interno? Você consegue dominar a sua mente de forma tão suficiente para nem se culpar, para não julgar os outros por aquela situação? Você consegue manter esse perfil falso por muito tempo para com as pessoas que participaram ali da situação, da ocorrência? Então, não é fácil realmente manter as aparências para todo sempre. Se no fundo do nosso coração não existe esse sentimento de gratidão, eu não tenho porquê, como assim? Não aprendi nada com essa situação. Todas as situações acontecem na sua vida para que você aprenda algo. Se você não aprendeu, é porque você ainda não se dedicou a olhar, analisar e buscar aprendizado naquilo. Tudo é para o aprendizado. Mesmo que agradeças a Deus, se aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Então é realmente ter gratidão a tudo e a todos, a todas as situações da sua vida. Por pior que elas pareçam. Tem um ditado que fala: Deus escreve certo por linhas tortas. Para mim, Deus escreve certo por linhas certas, porque sempre haverá um aprendizado no final. E como é que se consegue isso? É treinando, é mudando o nosso olhar para com as coisas. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as suas é por minha conta, as vibrações mentais, mas são as suas vibrações, o seu conflito interno, né? As vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Por isso que é de extrema importância resolvermos os conflitos internos. Ser tolerante e condescendente nem sempre será de todo bom, será a melhor solução. Pode ser a mais fácil. Mas, em algum momento, isso volta para ti, porque você não aprendeu a lição necessária. Então, muita atenção ao ponto da reconciliação. Reconciliação com todas as pessoas, com todas as coisas, com todas as situações. Não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje com alguém. Então, se nesse momento que nós estamos aqui tendo essa conversa, se veio na sua mente alguma situação que você infelizmente não resolveu, você não tinha coragem ou você não estava desperto para o que nós conversamos até agora, mas agora veio esse despertar para você de resolver todas as situações. Resolve agora. Faz uma ligação, manda uma mensagem de voz no WhatsApp. Conversa com aquela pessoa que você não está totalmente reconciliado. Se algo está dando errado na sua vida, é porque falta esse equilíbrio, essa harmonia, essa reconciliação plena e completa com todas as coisas. Aquele que vive como verdadeiro filho de Deus, que evoluiu para a consciência de ser homem-deus, ele não resiste a nada, porque ele sabe, de toda a situação haverá um crescimento. E ele vai
lidando com aquilo, com harmonia, com fluidez, com jogo de cintura, manifestando a capacidade infinita que ele tem. Continuando, outro algo importante que devemos ter e realizar enquanto vivermos como verdadeiros filhos de Deus, vamos lá para a página 92, onde vamos buscar o entendimento de que todas as pessoas são boas criaturas. Elas podem não estar manifestando toda essa bondade, toda essa perfeição, mas no âmago do ser existe essa boa criação, essa perfeita criação. Então, a partir de hoje, você não verá as coisas através dos olhos carnais. Oi, vou cegar os meus olhos carnais? Sim, você vai cegar os seus olhos carnais. Você passará a ver todas as pessoas, coisas e fatos com os olhos que veem a imagem verdadeira. E ao ler esse trecho, eu me lembrei da nossa quinta norma fundamental dos praticantes da Seichonoye, que é ver sempre as partes positivas de todas as pessoas, coisas e fatos e nunca as suas partes negativas. Os olhos que veem sempre as partes positivas de todas as pessoas, coisas e fatos é justamente esse olhar com o coração. Não é com os olhos carnais, é muito além dos olhos carnais. É com o olhar da essência. Se deve olhar com os olhos do coração, o Deus presente no íntimo do semelhante, reconhecendo que Deus está presente em todas as pessoas, qualquer que seja a aparência externa que elas manifestem. Então, todos são perfeitas criações de Deus. Todos são criaturas boas, mas se não manifestam, cabe a nós que aprendemos primeiro. Nós que ouvimos primeiro, você que se conectou com a Seichonoye, que está aqui conosco estudando. O primeiro passo é seu. Busque ver a essência. Busque utilizar os seus olhos do coração. Estes são os verdadeiros olhos. Não são os manifestados, são os que Deus criou. Procure usá-los com mais frequência no seu dia a dia. Importante nos lembrarmos da segunda parte da norma. Me parece bem fácil reconhecer nas pessoas que estão dentro da nossa casa, né, e que estão conosco também buscando esse exercício diário de ver todas as coisas boas, né, tudo que está acontecendo é maravilhoso, mas a mídia tem nos trazido muito as partes negativas, muito. E quando a gente, infelizmente, despende o nosso tempo olhando para isso, é onde a gente não cumpre a quinta norma na totalidade, que fala sobre nunca ver as partes negativas das pessoas, coisas e fatos. E por que nunca devemos vê-las? Porque elas são fenômenos falsos, elas não representam o que Deus criou. O fenômeno é o aspecto encoberto pela nuvem da ilusão do espírito humano. Vejam, é o encobrimento da nossa imagem verdadeira. Por isso que não existe. Por isso que se nós focarmos em reconhecer a imagem verdadeira, cada vez mais ela aflorará, cada vez mais nós conseguiremos manifestá-la aqui. A imagem verdadeira é a criação de Deus. Ela foi criada por Deus, ela é perfeita. Por isso que, enquanto seres da imagem verdadeira, não há o que melhorar. Mas enquanto seres encarnados, estamos aqui manifestando, sim, nesse sentido nós estamos evoluindo constantemente. Isso dá para melhorar. Mas o Filho de Deus, criado por Deus, o homem Deus, não há o que melhorar. Ele já é perfeito.
É simplesmente deixar com que ele aflore no seu dia a dia, nas suas realizações. Então, nós devemos contemplar a imagem verdadeira em todos os momentos, eliminando o espírito ilusório do homem, sem ser perturbado pelo falso aspecto fenomênico. Se você vê o próximo como bom, nele surge o bem, pois contemplar é criar. E aqui exerce-se a lei mental que fala sobre a força da palavra. Tudo que eu reconheço, tudo que eu cada vez mais falo, traduzo em palavras, em pensamentos, mais se manifesta. Por isso que só deixar de falar as coisas ruins, as coisas más, pode ser que só deixar de falar não seja o suficiente. Você também precisa cuidar do seu conteúdo mental, pois o poder da palavra está através da palavra pensada também. Então, vamos reconhecer o que existe verdadeiramente. Como nossa mente é livre, podemos ver tanto as virtudes como os defeitos. Nós temos esse livre-arbítrio. É aí que está o nosso livre-arbítrio, o caminho pelo qual nós vamos seguir. Nós escolhemos. Por isso que é nossa responsabilidade o caminho a seguir. Deus sempre nos orienta, mas a gente escolhe. Deve sempre procurar manter pensamentos positivos, como confiança, felicidade, alegria e despreocupação. Quanto mais iluminados forem os seus pensamentos e as suas emoções, mais claramente ouvirá a voz da orientação de Deus. A voz de Deus muitas vezes é ouvida como um murmúrio, sabe, bem baixinho, aquela conversinha. Outras, como uma voz silenciosa. E aí, como ouvir a voz de Deus no silêncio? É também silenciando. Ou ainda, chegar a nós através de alguém que nos visita, trazendo algo oportuno que nos sirva de orientação. Assim como lá no começo da atividade eu disse que Deus nos usa, né? Nós somos a autorrealização dele aqui na face da terra, ele também usa os demais. Então, atenção, aquele amigo ou o seu parente que chega até você e traz uma mensagem, ele também está manifestando Deus. Mesmo sem ter ouvido tudo que nós falamos até agora. Se ele se permitiu ser usado por Deus, manifestar a glória de Deus aqui, sim, ele transmitirá mensagens tão grandiosas. Basta estarmos atentos. Essa atenção plena é essencial para nós, para o nosso dia a dia. Então, não resistir aos fatos, ver todas as pessoas, coisas e fatos somente pelo lado positivo, né? Realmente negar, não enxergar, não reconhecer, não pensar nos fatos negativos, porque eles são ilusões. Se a gente deixar de vibrar na mesma intensidade deles, eles desaparecerão, com certeza. Basta esse nosso redirecionamento de esforços. E o que nós podemos fazer também, mais um caminho a seguir aí no cumprimento do nosso propósito diário, de viver como filhos de Deus, evoluir a nossa convicção para homem-Deus, é realmente entregar tudo a Deus. Nossos dias são intensos. Cada dia é uma informação nova, é algo novo que acontece, é um redirecionamento. E às vezes haverão dias em que talvez você ache que não tem forças para continuar, né? Para ver o lado positivo, ou você vai estar um pouco mais resistente. Então, entregue tudo a Deus. É mais um caminho, mais uma possibilidade, mais uma orientação que nós colocamos aqui. Entregue tudo a Deus. Hoje, você vai treinar para ter um espírito natural, totalmente entregue a Deus, sem resistir a nada. Veja, hoje você vai treinar. É treino, treino, treino.
Quando um atleta ganha a competição, ou sobe ao pódio, ou diminui os seus, aumenta, né, os seus recordes, quanto mais ele treina, quanto mais ele se exercita. E isto também é treino. Entregar o nosso dia totalmente a Deus fará com que a sabedoria de Deus flua para dentro de nós e nos orientará da melhor maneira possível. Hoje você não afirmará de modo algum o seu eu. Pense que você santificou o dia de hoje e ofereceu a Deus. E lembrem-se, presente dado, você não pede de volta. Se você entregou para Deus o seu dia, não toma de volta querendo tomar decisões com o que você acha ser correto. Cale-se, feche aqui, concentre-se na sua mente e receba a orientação de Deus. Ele virá até você. Pense que você santificou o dia de hoje e o ofereceu a Deus. Não deve querer de volta aquilo que já deu. Quando oferecer o dia a Deus, ele se tornará santificado. Um dia oferecido a Deus é tranquilo, mas um dia que foi entregue à carne ou que foi entregue às ilusões é um dia repleto de sofrimentos. A paz vem somente através de Deus. Reina a paz quando a carne se sujeita completamente a Deus. Deus é vida, e vida com V maiúsculo. A vida eterna, a vida perfeita, a vida imortal. E a sua sabedoria, a sabedoria de Deus, transforma a matéria em coisas vivas e harmoniosas. Por isso essa entrega a Deus. Se você já imagina que o seu dia será atribulado, não põe a sua armadura de guerreiro e vai para a guerra. Quantas pessoas, né, saem de casa e acabam usando estas palavras? Eu vou para a guerra, eu vou para a luta, eu estou matando um leão por dia. Tente entregar o seu dia a Deus, logo pela manhã. Chame Ele para estar presente contigo. Fala, Deus, me conduz no dia de hoje. E tenha a docilidade e calma. O ser humano quer tudo para ontem. Não precisa ser assim. A vida é eterna. Por isso essa tranquilidade e tudo vai se encaixando no seu devido lugar no tempo certo. Então, é como eu sempre digo, tá tudo bem, calma, respira, tranquiliza, faça uma meditação, faça uma oração. Entregar-se à vontade de Deus não significa interromper as atividades humanas. Não é também para você largar tudo, não é isso. Mas é para você compartilhar com Deus as suas atividades. Significa que, assim procedendo, não existirá a vontade própria. E como a sabedoria de Deus se manifestará naturalmente, você agirá acertadamente em todas as ocasiões. Você continuará cumprindo seus deveres aqui. Como pai, como mãe, como filho, como profissional, mas de uma forma muito mais prazerosa e fluida, que é sob a orientação daquele que tudo vê e tudo sabe. É necessário ter essa docilidade. Você receberá a orientação de Deus se, após a oração, continuar cumprindo, sem negligenciar as suas obrigações cotidianas, livre de toda a preocupação e ansiedade e entregue totalmente a Deus. Este exercício realmente um treino, precisa ser executado diariamente e faça um teste, se você quiser. Entrega um dia para Deus e leva um dia sem entregar para Deus. Veja a diferença. Tente. Principalmente buscando leituras, orações,
meditação, participar das atividades. Quantas atividades nós estamos realizando, tanto aqui no ambiente virtual, quanto nos nossos cursos, no ciclo de estudos da prosperidade. No ambiente virtual já está acontecendo o New Ciclo. Estamos lá com aulas fantásticas, voltadas para os empreendedores, para os profissionais. É trazer toda essa doutrina, todo o ensinamento para a nossa vida diária. Essa é a grande missão. Não tem como separar o eu profissional do eu pessoal. Não, o ser humano é um ser completo. Então, quando nós conseguimos manter todas as nossas funções, todos os nossos papéis em perfeita harmonia, tudo funciona. E se tem algo que está no nível um pouquinho mais baixo, mas você continua ali estudando, orando, meditando, no momento certo, você conseguirá olhar para aquela situação, ver o que precisa ser aprendido com ela, pois tudo tem um aprendizado, e você vai tirar essa lição para ti e com certeza, na próxima oportunidade, porque nós sempre temos uma próxima oportunidade, na próxima você vai fazer melhor. Com certeza você fará melhor, porque você já teve um aprendizado prévio. Uma vida que não se dedica a essas autorreflexões, né, as autoanálises do que acontece, o porquê aconteceu, qual aprendizado nós precisamos levar com essa situação, o que acontece? Ela fica num looping. Então, que a nossa vida possa ser um círculo virtuoso, cada dia mais virtudes, cada dia mais crescimento, cada dia maiores despertares, e que você possa contagiar, engajar as pessoas a seguir pelo mesmo caminho que você segue, que é um caminho de luz, que é um caminho de vitória, que é um caminho de expansão da consciência. E que nós não fiquemos aqui no círculo vicioso, que não sai do lugar, sabe? Que é tóxico, que não faz com que a gente evolua e que também contamina. Veja que o verbo foi diferente, eu contagio, mas eu também posso contaminar as pessoas. Se eu não tiver essa dedicação em viver como o verdadeiro Filho de Deus. Seja o exemplo, seja a luz que vai chegar no seu empreendimento, na sua loja, na sua família, na sua roda de amigos. Seja você a luz, porque você é a continuidade de Deus. Você já sabe qual é a fonte. Leve esta informação, esse conhecimento da fonte que todos podem acessar. Não é exclusividade sua. Todos nós temos a grandiosa missão, então todos nós temos a capacidade de realizar. Basta ter esse olhar, essa dedicação para realizar isso, para trazer essa verdade ao nosso dia a dia. Então, entendida aqui a nossa grandiosa missão, que nós possamos diariamente ter essa missão como um propósito de vida, ser cada dia melhor, realizar Deus aqui na face da terra, não resistindo às situações, mas buscando a reconciliação com tudo e com todos, vendo a essência das pessoas, a essência dos fatos, o que aquela situação traz de presente para mim, traz de presente para a nossa evolução. E se ainda assim houverem dias mais difíceis, simplesmente entrega a Deus. Entrega-te a Deus em silêncio e ouça Ele. Ouça Ele no murmúrio, ouça Ele no silêncio e ouça Ele através das outras pessoas, que certamente chegarão até você. Esteja atento a tudo isso e também aberto.
Tenha docilidade para com você e para com o próximo. Muitas mensagens chegam até nós, muitas orientações chegam até nós. Mas com a mente atribulada, com a mente perdida em ilusão, nós nem sempre conseguimos captar. E uma situação que era para ser ali resolvida com facilidade, nós mesmos, por não estarmos centrados em viver como filhos de Deus, nós não conseguimos enxergar o caminho. Por isso que é sempre conosco, a responsabilidade é nossa, de dedicação, de docilidade, de abertura, de querer fazer, de querer ser, de querer cumprir a missão por Deus entregue a nós. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu espero que essa mensagem tenha atingido ao coração daqueles que precisavam, tenha acalentado aqueles que buscam uma palavra de conforto, que possa servir de orientação para aqueles que estão um pouquinho perdidos. E aproveitem todos os conteúdos que nós estamos disponibilizando aqui no canal da Seichonoye no YouTube. São orientações para os diversos temas da vida. Assistam a estas atividades, a esses estudos, a essas palestras com muita atenção. Realmente estudem, aproveitem este momento. Apesar do isolamento, nós temos mais possibilidade de acesso a esse conteúdo. Então, aproveitem. Qual é o presente que esse momento tem para nós? Esse é um dos presentes. Receber o conteúdo, receber a doutrina, receber o amor que o nosso Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi nos deixou na nossa casa. Olha, a gente nem precisa mais se deslocar até a regional. A doutrina está chegando até nós. A doutrina está batendo a nossa porta. Abra a porta e receba de braços abertos. E para finalizar, não poderia ser diferente, eu vou convidá-los a fazermos a oração, eu vou conduzir a leitura aqui. Peço que vocês também estudem esta oração, pois ela tem diversas profundas mensagens aqui. Então, da Sutra Sagrada Verdade em Orações, volume 1, página 171. Oração para exteriorizar a nossa imagem verdadeira, que é a máxima autorrealização de Deus. Deus é luz, é vida, é a fonte da saúde e a provisão ilimitada. É a origem de todas as coisas boas. E nós, como filhos de Deus, somos herdeiros da luz, da vida, da riqueza e todas as demais coisas boas. E trazemos dentro de nós mesmos tudo isso em estado latente. Neste momento, tomamos consciência dessa mina de tesouro que existe dentro de nós. E isso é o primeiro passo para concretizarmos esse tesouro em nossa vida. Neste momento, abrimos as janelas da nossa mente e deixamos a luz de Deus penetrar em nós. A luz de Deus é a luz que alumia a treva. Quando a luz penetra dentro de nós, apaga-se toda e qualquer treva da mente, e a nossa mente se torna repleta de luminosidade. Como nós já abrimos as janelas da nossa mente e deixamos penetrar a luz de Deus, estamos com a mente repleta de luminosidade. Todas as coisas tenebrosas, sombrias e negativas extinguiram-se por completo da nossa mente. E eis que começam a se revelar perfeitamente todas as coisas boas provenientes de Deus, as quais haviam estado encobertas devido à ilusão da nossa própria mente.
A vida de Deus, fundindo-se com a nossa vida, flui em nós numa torrente abundante e vigorosa. E graças a isso, estamos desfrutando a saúde perfeita. Nossa felicidade, saúde e riqueza vêm da imagem verdadeira, isto é, de Deus, e se concretizam neste mundo fenomênico. Portanto, não as roubamos de ninguém, e elas melhoram e aumentam constantemente, a cada hora, cada minuto e cada segundo. Filho de Deus é Deus. Não poderia ser nada menos que isso. Deus está se manifestando através de nós. Portanto, nós, seres humanos, somos a mais elevada auto-manifestação de Deus. Não somos escravos nem serviçais de Deus. Somos a auto-manifestação de Deus e, portanto, a satisfação de Deus está em ver-nos cada vez mais elevados, puros, prósperos, amorosos, enfim, cada vez mais parecidos a Ele. A partir de agora, não vamos mais menosprezar a nós mesmos. Todos os complexos de inferioridade já se extinguiram de nossa mente. Nós vamos sempre santificar, divinizar e venerar a nós mesmos. Venerar a nós mesmo não é tornarmos-nos presunçosos e arrogantes, mas sim tornarmos-nos humildes, brandos e pacíficos, como Jesus Cristo. E assim como Ele, sermos pessoas capazes de tomar para si o pesado fardo da humanidade. Neste momento, conscientizamos que somos a suprema autorrealização de Deus. Veneramos essa nossa imagem verdadeira e juramos manifestá-la também nesta vida. Agradecemos a Deus por ter conferido a cada membro da nossa família a conscientização desta verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigada.